Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal! Mais um episódio aqui do Carioca Connection. Sejam muito bem-vindos. E eu estou aqui, claro, eu sou a Alexia, vamos começar assim. E eu tô aqui com o nosso querido Foster. Oi, Foster, como é que você tá hoje? Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou bem. E você, Alexia? Também. Hoje tá um dia meio nublado, meio tristonho, mas tá tudo bem. Tristônio? Sim, meio triste. Legal. Não sabia essa palavra, não. Muito bom. Então, hoje, Alexia, a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que eu acho que a gente ama. Eu acho que todo mundo que escuta a gente também ama. Que é... São os podcasts em português que nós mais gostamos e queremos indicar para vocês. Sim, um podcast sobre podcast. Ou seja, coisa. Nada melhor do que isso. E eu acho que é um assunto importante porque a gente está falando sobre podcasts brasileiros que gostamos, né? Então, são podcasts para nativos. Sim, são em podcasts. português, 100%. Exatamente. São podcasts para quem quer se desafiar e escutar realmente um português falado rápido, sem pausas, digamos assim, porque eu faço muita pausa aqui na hora que eu tô falando português. Então, você que tá atrás de um desafio, esses podcasts que nós vamos dar como opções são maravilhosos para vocês e, além disso, fala muito do nosso Brasil, fala muito do país, fala muito das histórias do nosso país. Então, vai ser muito legal, muito bacana. Sim, e eu recomendo muito que nossos ouvintes escutem os podcasts. Talvez vai ser um desafio difícil, pelo menos no início, mas eu prometo que depois de, sei lá, escutar 5 episódios, você vai ficando mais confortável com as pessoas, as personagens, as vozes, né? Sim, as personagens, isso é uma boa coisa que você falou. Em português, personagem é sempre feminino, nunca masculino. Mas claro que a gente não para pensar nisso na hora de falar. A gente fala, aquele personagem do filme foi muito bom. A gente não fala aquela personagem que é o ator X. Então até os brasileiros cometem esse erro. Cometem. Sim. Legal, interessante. É interessante. Então, Alexia, a primeira podcast que a gente vai falar sobre é... O primeiro podcast que a gente vai falar sobre... ainda é cedo. É o Vozes, Histórias e Reflexões. Histórias e Reflexões. Sim. Bom, eu amo Vozes. É uma produção do CBN. Da CBN. Da CBN. Por quê? Só porque é a letra C, entendeu? Da CBN. Eu estou pensando no canal. Se você pensar do podcast CBN, sim, mas é um Nossa detalhe. senhora, muita coisa de gênero hoje. Bom, CBN quer dizer o quê?
Então, eu jurava que era alguma coisa assim, Central Brasileira de alguma coisa. Mas, na verdade, é Christian Broadcasting Network. Christian Broadcasting Network. Eu jamais imaginava que seria. É um canal cristão? Eu não pesquisei muito sobre eles em si, mas eu sei que é dos Estados Unidos, claro. E se tem Christian no nome, provavelmente é um canal cristão. Legal, não sabia não. Sim, olha aí. Caraca. E aí a CBN no Brasil, né? Existe a CBN Brasil, e ela se divide entre CBN São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Então, é uma rádio muito famosa no Brasil, que muitas pessoas escutam de manhã a rádio em si, não o podcast especificamente, e aí eles começaram a entrar nesse mundo do podcast. E nós estamos muito felizes porque o Vozes é um dos podcasts preferidos do Foster. Sim, não é igual, mas eu acho que seria parecido com o NPR, o Rádio Nacional, aqui nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas escutam o rádio, mas daí eles vão mergulhando nesse mundo de podcast. Sim. Bom, e em falar em mergulhar, esse podcast é para quem quer mergulhar em boas histórias. E a série, né, que eles chamam esse podcast de série, é um preciosismo deles, na verdade. Uhum. E a série tem a missão de promover a reflexão e conectar as pessoas às experiências umas das outras. Exatamente. Todos os episódios são histórias, é um podcast com um conceito de storytelling, apresentadas. A apresentadora é Gabriela Viana, se não me engano. Isso. E ela é maravilhosa, ela é muito boa. Eu gosto muito da voz e também da produção dela. Mas uma coisa que eu adoro é que a qualidade da produção é muito, muito boa, é muito alta. É muito boa mesmo. Tá bem longe da nossa produção. Um dia a gente vai chegar lá. Pensa o seguinte, eles fazem parte de uma das maiores produtoras de rádio do Brasil e do mundo, então, claro que eles têm acesso a muito mais coisa do que a gente, que estamos no seu quarto agora, na casa dos seus pais, com 2 microfones e um computador, então. O nosso orçamento não é igual, é um pouco mais baixo. Mas Sim. enfim, eles têm um episódio, eu acho que cada semana, eu acho que é um programa semanal. E cada episódio se trata de um tema talvez polêmico, sensível. Cada episódio trata de, Trata não tem o de... C, trata de um assunto. Tá bom. Por exemplo, eles têm um episódio que eu adoro sobre a ansiedade. Eles contam várias histórias de pessoas que sofrem com ansiedade. E aí não só as histórias, eles procuram médicos e psicólogos Sim, e psiquiatras. especialistas. E também, eu acho que em todos os episódios tem um debate, mas depois de cada episódio, eles têm um debate. Quer dizer que a apresentadora, Gabriela Viana, e alguns especialistas ficam num palco falando sobre o tema do episódio. Então, você tem 2 coisas por cada episódio. Sim. Então, existem, na verdade, 2 episódios para cada assunto. Exatamente. Sim, o Vozes vale muito a pena se você está procurando uma superprodução. E a Gabriela tem uma voz muito clara, porque ela é jornalista, claro. Então, ela foi treinada para falar de forma clara e de forma simples e fácil sobre assuntos mais específicos. Então, ao mesmo tempo que será um desafio para vocês, quem está escutando e vai escutar Vozes depois, não vai ser tão difícil assim, porque a Gabriela é o máximo nesse sentido. Então, vocês vão gostar bastante. Sim, eu acho que ela é carioca e até eu acho que ela gravou um episódio sobre isso, que ela nasceu no Rio de Janeiro e daí ela mudou com, sei lá, com 10 Pequena. anos para São Paulo e daí ela foi treinada em como falar, treinada de como falar corretamente essas coisas e é muito interessante. É a mesma história do meu primo, o Cadu. O Cadu
Ele é carioca. Ah, é? Ele é Uau. carioca, só que cresceu e foi criado em São Paulo, por isso que ele tem o sotaque paulista. Ótimo. Sim. Então, A segunda dica que a gente quer dar hoje é de um podcast que a gente já falou aqui algumas vezes durante as nossas temporadas. eu acho que sim. Sim, tenho certeza que sim. Que é o Projeto Humanos, que é um podcast de storytelling dedicado a contar histórias reais de pessoas reais. É produzido pelo Ivan Mizanzuk e... Não, como é que fala isso em português? Não faço ideia, Mizanzuk. Não, mas ele fala, tipo, Mizanzuki. Não sei. Eu não lembro, mas é bem com sotaque brasileiro. E é feito desde 2015, ou seja, um dos precursores do podcast no Brasil. Precursores. Sim. Que palavra bonita. Quando eu tô sentada aqui nessa cadeira pra gravar o Careca Connection, essas palavras saem Seu da minha boca. vocabulário aumenta automaticamente. Eu me sinto uma jornalista também, então. E é uma produção do Anticast. Então, Sim, o Anticast, que eles têm vários programas. Eu não lembro exatamente quais são os outros agora, mas o Projeto Humanos é meio tipo o primeiro podcast de storytelling, de contos, de histórias. de storytelling. Storytelling, do Brasil. Então, eu comparo com This American Life, nos Estados Unidos, que realmente foi o podcast que começou o mundo de podcasting. Sim. Eu, Alexia, pessoalmente, não escuto tanto o Projeto Humanos quanto o Foster. Então, ele talvez possa dar mais dicas sobre episódios ou de alguma história que ele lembre, porque eu realmente não escuto tanto quanto ele. Sim, uma coisa que eu amo sobre o Projeto Humanos, eu acho que a primeira temporada foi, tipo, episódios aleatórios. Foram. Mas estou falando sobre... A primeira temporada É, teve tá episódios aleatórios. Mas todas as temporadas depois, tipo, eu não lembro quantos eles têm agora. Quantas? Nossa senhora, Alexia, você está rígida hoje. Isso que você faz comigo no Inglês Negro Rádio. Eu acordei agora. Eu também sempre acordei agora. Mas enfim, eles têm uma série, tipo, sei lá, 6 ou 7 episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, como é que fala essa palavra? Refugiados que foram para o Brasil, que é interessantíssimo. Na verdade, eu tô olhando aqui no site deles agora e eles dividem em 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Só que são nomes de temporadas. Se você entrar, por exemplo, em especiais, que é o nome de uma temporada que eles dão, tem 2 temporadas, entendeu? Então, vale a pena entrar no site deles e entender um pouco o que eles fazem, porque além das temporadas, eles também têm as crônicas, tem muita coisa bacana para se envolver. Isso. Mas eu recomendo a série sobre a Segunda Guerra Mundial. Também tem uma temporada que se chama Herói, eu acho. O que faz um herói. Que é muito bacana, muito legal. E também o Ivan, o host, o apresentador, ele é muito, muito bom. Ele é professor de mídia digital, essas coisas, e ele faz um curso de storytelling que eu quero muito fazer um dia. Eu acho que o que você está falando da Segunda Guerra Mundial é o As Filhas da Guerra. Isso. Sim, que são 5 episódios sobre essas meninas que, enfim, são filhas da Segunda Guerra e é sobre um diário que foi publicado no livro O que os Cegos Estão Sonhando, que foi lançado em 2012. E aí eles fizeram um podcast sobre isso, uma série, uma temporada sobre isso. Mas eu recomendo sem pensar 2 vezes. E ele fala super claramente e também tem a história.
Então, até se você não está entendendo 100% das palavras, dá para seguir a história, dá para se divertir. É muito, muito bom mesmo. Sim. Agora, pra gente terminar, eu sei que você gosta de um aplicativo de podcast que é o Castbox, eu acho. Não, eu não tenho problemas com o Castbox, mas eu uso o Overcast. O Overcast, que você pode aumentar ou diminuir a velocidade dos episódios, né? Na verdade eu sou podcaster e eu escuto muitos podcasts. Então, o aplicativo normal é bom, funciona. Sim, o que eu tô querendo dar aqui a dica é que mesmo se for um episódio ou alguma coisa difícil, no Outcast você consegue... Overcast. No Overcast você consegue diminuir ou aumentar a velocidade de outras formas diferentes do que do aplicativo original, né? Sim, acho que é um aplicativo mais avançado com volume, velocidade e essas coisas. Então, ótimo. Bom, vamos aguardar as nossas 3 outras dicas para o próximo episódio? Sim, mais um podcast sobre podcast, mas não deixa a gente, mas a gente ama outros podcasts também. Então tá bom. Até o próximo episódio. Tchau! Até já já. Tchau, tchau. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.